Muito boa tarde, está no ar a Praça do Município, programa de 21 de abril de 2022. A Praça do Município é um programa semanal na Diana FM com deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora. O painel de comentadores é rotativo. Esta semana contamos com a participação, novamente à distância devido à pandemia de Covid-19, de Paula de Deus, do PS, António Gavela, do PCP, José Santos, do PSD e Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Ora, boa tarde, bem-vindos. Muito obrigado pela vossa participação mais uma vez. Ora, vamos fazer como habitualmente, abrimos com as notas de abertura, com 2 minutos para cada um, e começamos pela Paula de Deus, do PS. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos os ouvintes. Eu pedi à Paula, peço desculpa, agora sim estamos a ouvi-la. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos e a todas os ouvintes. Nas minhas notas de abertura eu vou-me circunscrever um voto, que eu diria um voto de decepção, pelo comportamento dos deputados do PCP na Assembleia da República, ao faltarem hoje à sessão em que interveio o presidente ucraniano. Eu diria, se fosse mais espiritual, que seria um voto de pesar pelo espírito que o Partido Comunista Português manifestou com este comportamento, mas eu não tenho essa dimensão mais espiritual e, portanto, fico-me pelo voto de decepção. Decepção com um partido que faz parte da democracia portuguesa, com uma longa história, e este comportamento contraria tudo aquilo que são as expectativas que podiam existir de um partido que tem tantos anos de participação na nossa democracia, não obstante poder ter determinado tipo de ideologia, de partilhar da ideologia do partido ou do presidente de facto da Rússia, mas de facto eu só pergunto como é que é possível alguém ter este comportamento, dormir de consciência tranquila, quando estão a ser barbaramente assassinados ucranianas por um país que se autodetermina contra todo o direito internacional, autodetermina o direito, não é? Chama-se o direito de fazer a chacina que está a fazer com aquele povo. E ainda mais me surpreende porque o próprio Partido Comunista Português justifica com a paz e com a manutenção da paz esta sua defesa do regime russo e o não tomar posição em relação ao que está a acontecer na Ucrânia. Ora, isto é um contrassenso, porque se da mesma forma se manifesta contra a Ucrânia por em determinada altura os Estados Unidos terem feito uma incursão numa determinada região da Ucrânia, e por ser um ato ilegítimo, então agora, por uma questão de coerência, devia pronunciar-se contra o que está a acontecer e nunca faltar a uma sessão magna que em muitos parlamentos leva a que as pessoas de todos os partidos se levantem perante as palavras do presidente ucraniano. E por isso o meu voto de profunda decepção, que tanto eu como muitos cidadãos portugueses, eu diria ucranianos, pessoas que vivem cá e russos, provavelmente não de certeza, e até mesmo militantes do próprio partido, ficaram surpreendidíssimos com esta postura. Portanto, esta é a minha nota de abertura, palavras para aquilo. Muito bem, fica registada a nota de abertura da Paula de Deus, do PS. Agora é o António Gavela, do PCP. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos colegas do painel. Dizer que eu não vou comentar, portanto, a azia que a Paula de Deus manifestou na intervenção que fez. Vou falar de uma coisa que não faz parte, estranhamente, hoje do nosso painel, que é o 25 de Abril. Portanto, não, estamos a 4 dias do 25 de Abril e, de facto, ninguém escolheu como tema para o dia de debate de hoje o 25 de Abril. De facto, 25 de Abril, que é o fim do fascismo
de 48 anos de fascismo, da longa noite de escuridão, de repressões, opressões, perseguições, perda de liberdades, assassinatos das mãos da ditadura. Vivemos 48 anos onde mais de uma década foram vividos em guerra colonial, onde morreram 8.300 portugueses e houve mais de 15.000 feridos. E no 25 de Abril, no dia 25 de Abril, os militares, digamos, contestando a situação das colónias e do país, vieram à rua e o povo juntou-se a eles e clamou-se por liberdade, democracia e pelos direitos. E vivemos, de facto, a partir daí, uma situação não de transição, de ruptura com o regime fascista, determinada pela ação do MFA, que seguia uma ação de massas populares que alterou a estrutura socioeconómica do país em que assentava a ditadura fascista. Portanto, referir só, e como são só 2 minutos, a situação que hoje vivemos interpela os trabalhadores e o povo português, convoca para as comemorações do 25 de Abril, porque a liberdade não tem preço, para que apliquem na vida os direitos inscritos na Constituição da República Portuguesa, que exige que se cumpra o projeto que integra e coloca a necessidade dos valores que Abril trouxe fazerem parte do nosso futuro. E era esse o desejo que eu desejava aos ouvintes, que era que consigamos, neste quadro de guerra que ninguém quer, que, digamos, por razões diferentes, dava outro debate aqui hoje, a questão da Ucrânia e da guerra, já aqui o tivemos, mas que o Abril seja esperança no futuro. Era o que eu queria desejar aos ouvintes e, portanto, e partilhar com todos aqui. Obrigado. Seguimos agora para a nota de abertura do José Santos, do PSD. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao Sérgio e aos colegas do painel, ao Paulo Deus, ao Gavela, Joaquim Faria. Bem, eu ia também ao encontro do propósito do António Gavela, para lamentar que a Câmara Municipal de Évora não promove uma sessão solene relativa às comemorações do 25 de Abril, na qual todos os partidos possam intervir. Portanto, na linha do que o António Gavela referiu, concordo que, de facto, o 25 de Abril é uma data que deve ser sempre lembrada, não apenas quando se comemora, enfim, os 40, os 45 ou o 50º aniversário, como brevemente se irá comemorar, mas penso que anualmente faria sentido que na Câmara Municipal de Évora se comemorasse o 25 de Abril com uma sessão solene na qual todos os partidos com assento nos órgãos autárquicos pudessem intervir. Uma segunda nota para falar de 2 senhoras, Ana Costa Freitas, que após 8 anos no excelente trabalho deixa a reitoria da Universidade de Évora, cumprimento especial para ela, penso que o trabalho que realizou foi um trabalho excelente, e também dar-lhe os parabéns por ter sido eleita nos últimos dias presidente da Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas. E um cumprimento também para a senhora que segue, para a professora Hermínia Vilar, desejando-lhe obviamente as maiores felicidades, os maiores sucessos no exercício do seu cargo de reitora da Universidade de Évora. E eu suspeito que com isto tudo os homens vão ter muita dificuldade em reconquistar a reitoria da Universidade de Évora. Portanto, penso que vamos ter aqui durante mais uns anos as senhoras na reitoria da Universidade de Évora, o que eu saúdo particularmente. Uma terceira nota muito rápida, para dizer que, enquanto e bem um consórcio de câmaras municipais liderada pela Câmara do Landroal, pelo seu presidente, conseguiram, aparentemente, conseguir levar a bom porto o processo de se criar um cais de cargas e descargas na zona dos Marmos, no âmbito do traçado da ferrovia do Corredor Internacional Sul. Soube-se há poucos dias a conclusão preliminar de um estudo de viabilidade económica promovido por essas câmaras com as infraestruturas de Portugal, e enquanto bem esse conjunto de câmaras está agora já a exercer pressão junto do Governo para que se possa financiar a execução da obra de construção desse cais, ainda que provavelmente seja também necessário uma participação privada, em Évora o silêncio absoluto sobre esse tema. E, portanto, eu tenho que aqui reconhecer, por um lado, aquilo que tem sido feito por esse consórcio de câmaras, e tenho que lamentar aquilo que não tem sido feito em Évora, porque Évora mais uma vez corre. Aliás, como eu referi, em 2015 ou 2016, numa sessão na Junta de Freguesia na Senhora da Saúde, fui eu o primeiro a utilizar essa expressão,
que Évora, de facto, infelizmente parece que vai ficar a ver os comboios passar. Era também esta nota que queria deixar. Obrigado. Vamos lá concluir com a nota de abertura do Joaquim Faria, do movimento Cuidar de Évora. Boa tarde, Joaquim. Ora, muito boa tarde, espero que me estejam a ouvir nas boas condições. Quero cumprimentar os colegas de painel, o Sérgio Major e o vasto auditório da Diana FM. Evidentemente, quem fica por fim, pouco ou nada acrescenta, como se costuma dizer, mas eu tenho, para além das notas que já aqui foram referidas, tenho uma única nota e que, embora pareça repetitivo aquilo que eu vou dizer, não podemos deixar uma vez mais de alertar e apelar à participação de todos. Refiro-me, nomeadamente, e o movimento refere-se nomeadamente ao plano de urbanização e plano de salvaguarda do centro histórico, em especial aos empresários, construtores, proprietários e técnicos ligados a estas áreas, recordando que muitas das vezes os decisores não têm conhecimentos mais teóricos que real, e face às críticas que surgem sempre ligadas à perequação, é de participar, é de máxima importância o contributo destes municípios e está na hora efetivamente de participar. Iremos estar atentos a estes dois planos no sentido de votar contra estes planos caso não haja participação. E tenho dito. Muito bem, muito obrigado a todos pelas notas de abertura. Vamos olhar para o tema da rádio. Escolhemos a Feira do Livro, que está a decorrer na cidade, para tema um novo espaço que foi escolhido para a Feira do Livro. A dimensão, enfim, têm sido apontadas algumas críticas, mas o que é certo é que este certame está de regresso depois de, penso, 2 anos sem se realizar devido à pandemia. Ora, eu começava pela Paula de Deus. O que é que já teve a oportunidade de visitar a Feira do Livro? É a primeira iniciativa, não sei se posso dizer pós-pandemia, a realizar-se em Évora? Já visitou? Qual é a sua opinião? Bom, eu, em primeiro lugar, quero me congratular pela oportunidade da Feira do Livro ter regressado à cidade, depois de a pandemia. Nós que temos neste momento a oportunidade de ter a Feira do Livro entre nós, esta Feira do Livro e as feiras do livro pelo país, é um motivo de grande satisfação. E, portanto, em relação à Feira do Livro de Évora, o meu primeiro sentimento é de satisfação por ela se poder realizar. E quero cumprimentar, sobretudo, se me permitem, as livrarias de Évora, da nossa cidade, que sobreviveram a estes 2 anos de pandemia e que, com resiliência, continuam a fazer a sua exposição na Feira do Livro. E, portanto, para elas, uma palavra, e para os proprietários e as proprietárias dessas livrarias, uma palavra de apreço e de estima e admiração pelo esforço que conseguiram fazer para se manter abertas e estarem hoje na nossa Feira do Livro. Dito isto, a Feira do Livro tem stands com uma boa apresentação, com dignidade, de facto tem. Está num sítio, enfim, também num local interessante. A Câmara optou por, enfim, juntar num espaço muito exíguo todos os stands, enfim, não sei se seria o melhor num período ainda de pandemia, não é? Que ainda não terminou, mas eu não vou pronunciar sobre isso, enfim, certamente estão cumpridas todas as regras de segurança. Questões que coloco a esta Feira do Livro, às outras feiras do livro, mas a esta que depois de 2 anos de pandemia eu gostava de ver com outra força, com outra energia e com outra criatividade. Isso era o que eu sobretudo gostava de ver na Feira do Livro de uma cidade que se está a candidatar a património cultural, cidade património da cultura. E isto significa o quê? Vou dar exemplos concretos. Significa, para além da programação que tem, e reconheço que houve um esforço de ter uma programação que acompanhe todos estes dias da feira, esse esforço existe, há várias atividades ao longo dos dias.
Mas, mais uma vez, as atividades, se me permitem, e a Feira do Livro, sobretudo a Feira do Livro, não se respira na cidade. Eu gostava de respirar o perfume da Feira do Livro, dos livros na cidade. E como é que isto se faz? Eu vou deixar aqui algumas sugestões, exemplos. Seria muito interessante nós termos instalações feitas por alunos na cidade sobre livros, não é? Podia-se fazer isto. Podia-se, com o comércio, com os restaurantes, podíamos ter o livro como tema. Podíamos ter muito mais música na rua. Vai haver um dia em que vai haver música, mas nós podíamos ter música na rua. Nós há uma coisa que temos que fazer. Évora e os seus habitantes têm que sentir o aroma, as vibrações daquilo que acontece na cidade. E isso, esta Feira do Livro, mais uma vez, ainda não consegue dar esse salto. Não consegue dar esse salto. E eu esperava que, com o esforço que está a ser feito para Évora vir a ser a capital europeia da cultura, que, de facto, já tivesse outra capacidade de projeção e disseminação na cidade. E falta-lhe esse rasgo de criatividade. E é, de facto, com pena, continua a haver esta falta de energia e de criatividade com coisas que não passam por despesa, não implicam despesa, implicam dinâmica, implicam uma cidade a viver, os cidadãos a fruírem aquilo que acontece, não a referirem-se a uma exposição ao pé do Templo de Diana. Isto tem que deixar de acontecer, não há uma exposição, há uma feira do livro, que tem, como disse, uma programação interessante. No entanto, não se respira este aroma dos livros, não respira, continua-se sem fazer isso. Já era tempo de, com estes 2 anos de pandemia, termos aprendido alguma coisa e virmos com outra pujança. Portanto, é isto que me apraz dizer, e termino só com há pouco, se me permite, o meu, ia dizer amigo, mas porque não, companheiro de programa, António Gavela, enfim, dizia que eu tinha provocado alguma azia. Pois olha, eu agora vou retribuir a azia com uma coisa, é que infelizmente, aliás, se calhar é melhor que não compensar, porque não só não fizemos uma comemoração do 25 de Abril, como é habitual as câmaras municipais de Évora fazerem, com a oportunidade aberta a todos os partidos, como a Feira do Livro no dia 25 de Abril, às 11h30, o que é que tem? Pois tem a apresentação de uma obra sobre parte da história do Partido Comunista Português. Ora, isto é um tique que já não devia existir. A Feira do Livro não é a feira da Câmara Municipal de Évora e do partido que representa, é a feira da cidade. Como é que, no dia 25 de Abril, o que acontece é a apresentação de um livro sobre a história do PCP na Feira do Livro de Évora? Isto é incompreensível. Se fosse em relação ao partido, ao PS, eu diria o mesmo. Temos que ter visão, temos que ter o tal pulsar, temos que sair de facto do nosso quadrado. E infelizmente estamos dentro de um quadrado e é um quadrado pequenino. Muito bem, ficam as críticas da Paula de Deus do PS. António Gavela, do PCP, qual é a sua opinião sobre esta edição da Feira do Livro? Só dizer à Paula que eu fiz um tratamento para a azia já aqui há muitos anos atrás e já não preciso dos compensantes. Dizer que a Paula está mal informada, porque a Feira do Livro foi organizada pela Câmara de Évora, pela Biblioteca Pública de Évora, pela Direção Regional de Cultura, pelo Museu Memorial do Cenáculo. É uma crítica que a Paula dirige a todas essas instituições. À Fundação Eugênio de Almeida, ao Arquivo Digital de Évora, à União de Freguesias, de que o PS tem a presidência do Bacel e a Senhora da Saúde, às associações neste país, pode vir a ser, ao Sendreva, à Associação Académica, à Universidade de Évora, à Biblioteca de Beja, etc, etc. Foram eles que definiram a programação. Portanto, e de facto é com orgulho que a Câmara, mais que nunca, e o espaço foi discutido com os livreiros. Nem todos estavam de acordo. E, aliás, a questão da Feira do Livro, porque a questão de fazer coisas junto ao templo não é pacífica. Digamos, embora não haja um contacto físico com o templo, porque aqui são estruturas amovíveis, de facto digamos, o monumento mais nobre que nós temos na cidade. E portanto, ele não é de porcelana, não se parte, mas de facto vai ser feita uma avaliação no final,
com os livreiros, com as entidades, para ver o que correu mal, o que correu bem, portanto, para ver como é que será no futuro, porque a Feira dos Livros já teve vários locais, já esteve na Feira de São João, já esteve na Praça de Giraldo, enfim, já andou por aí. Já agora, António Gavela, uma das críticas que ouvi é a mudança constante do espaço onde se realiza. Isso tem a ver com as vendas. Sobretudo, os livreiros vão à Feira do Livro para vender livros, digamos, não é para decorar um espaço. Enquanto, por exemplo, a feira ficava muito bem no jardim público, mas as pessoas no jardim público não iam muito, digamos, é complicado, não é fácil encontrar. Para já, nunca estão todos de acordo uns com os outros, mas para além disso, ela tem que estar numa via onde as pessoas vão lá ter quase sem dar por isso. Há mais de 20 painéis ou 15 painéis na cidade a anunciar a Feira do Livro, não sei o quê, mas ela está a ser frequentada. Eu assisti ao concerto da Orquestra de Jovens de Sopros, tinha mais de 200 pessoas a assistir. Portanto, digamos, é evidente que eu também queria aquilo que a Évora devia ser a cidade também do livro, envolvendo toda a gente. Estou de acordo com isso, de facto, não podemos abdicar. Évora, olha, ainda homenageámos o Manuel Guzmão, que nasceu em 45, que é um poeta éborense, reconhecido nacional e internacionalmente, não é? Que veio a Évora e, digamos, numa cooperação com a Universidade do Porto, que, digamos, onde foi professor e que convidou Évora para participar nesta homenagem, naturalmente, que ele nasceu cá, ao Manuel Guzmão, e haverá iniciativas. A iniciativa que houve na Biblioteca Pública de Évora será feita também na Universidade do Porto. Eu penso que a cidade, digamos, as 12 livrarias, digamos, podem encontrar aqui, e é o meu maior desejo, é que se volte a ter hábitos de leitura, contacto com os autores, que as crianças cheguem ao livro, que se encontrem programas, de facto, a partir da Feira do Livro, para que a Feira do Livro não seja um episódio de leitura uma vez no ano, digamos, e porque todos nós sabemos que não há hábitos de leitura, digamos, enfim, deixava aqui o contentamento pela realização da Feira do Livro e, digamos, a importância que há de fazer uma avaliação no final para que a Feira do Livro caminhe no sentido de valorizar e ser um contributo da Évora Capital Europeia da Cultura. De facto, tenha projeção e adquire consistência e dinâmica nesse sentido. E, portanto, partilho até das preocupações que a Paula referiu aqui no sentido de incrementar ainda mais a feira junto das pessoas, do sentido das pessoas e levá-las ao contacto com o livro. Seguimos agora para a opinião do José Santos, do PSD, sobre a Feira do Livro. Eu tenho que, em primeiro lugar, também, obviamente, congratular-me pelo ingresso da Feira do Livro, enfim, desde 2022. Eu não sou um fã da localização, confesso, enfim, nunca faria ali a Feira do Livro, não me parece que tenha sido uma boa ideia, por várias razões, quer dizer, para já a localização anterior, portanto, naquele L junto à C e no Museu de Évora, penso que funcionou bem. Havia até algum espaçamento entre os vários stands, havia de certa forma, criava-se ali uma zona de circulação e de algum convívio entre as pessoas, com a realização também ali daquelas iniciativas dos concertos junto à Sé, parecia-me que havia mais espaços, era um sítio onde se respirava melhor. A localização escolhida, bem como depois a tipologia dos stands, a cor dos stands, penso que resulta muito mal. Eu, inclusive, vi um contentor junto ao Templo Romano, penso que não é assim também que se prestigia o nosso património. Tive também já alguns comentários, obviamente, de quem guia turistas na cidade, porque, obviamente, enfim, tapar as vistas do templo não é boa ideia. Penso que não é feliz. Quer dizer, bom, espero enganar no sentido em que os livreiros vendam mais livro do que há 3 anos atrás. Portanto, se for assim, eu retiro todas as minhas críticas. Não é? Até não saber qual é o registro de vendas, eu mantenho as minhas objeções relativamente à localização. É claro que uma feira do livro em Évora está sempre dependente daquilo que é a economia da cidade e, portanto, são 12 livrarias. Enfim, não sei se podemos catalogar as 12 mesmo como livrarias.
Temos uma livraria muito importante em Évora, das principais livrarias independentes do país, não é? Que é o Fonte das Letras, muito reconhecida por um determinado nicho de consumidores. Temos algumas livrarias já, enfim, multinacionais, a Bertrand, a FNAC, e pronto, depois temos algumas livrarias mais tradicionais da cidade e depois temos alguns stands que não se pode propriamente considerar como livreiros, mas que estão ali com toda a legitimidade no sentido de poder também emprestar com a sua dinâmica, dar colorido e dar dinâmica à feira. Portanto, eu penso que a cidade, para ter uma grande feira do livro, precisa provavelmente de crescer mais em população, precisa desenvolver a sua economia, precisa ter mais gente, mais massa crítica, e poderá um dia, eventualmente, ter uma feira do livro mais pujante. Eu tenho que reconhecer, de facto, que, enfim, tenho que reconhecer sem dificuldade, que há, de facto, houve um esforço significativo para melhorar a programação. Penso que a programação é interessante. Penso, de facto, aquele episódio do dia 25 de Abril que a doutora Paula de Deus referiu, penso que seria escusado. Creio que há ali, inclusive, até uma referência, aliás, na qual a minha entidade patronal também participa na apresentação do roteiro do Levantado do Chão do José Saramago, um projeto de criação de um roteiro de turismo literário que é coordenado pela entidade de turismo. Mas tenho que concordar também com aquilo que a doutora Paula Deus referiu, e acho que ela acabou por dar aqui boas ideias para o futuro, que é de facto esta capacidade do evento se reinventar e de sair um bocadinho fora daquele quadrado. Não é? Portanto, acho de facto esta articulação com a economia da cidade, com a escola, acho que pode valorizar muito o evento, que tem sempre esta limitação. A limitação do evento é de facto a economia da cidade, e portanto nós nunca podemos ter uma feira do livro como tem, ou dificilmente se aproximaremos de uma dimensão, uma dinâmica de uma feira do livro de Lisboa ou de uma feira do livro do Porto, porque de facto a própria economia da cidade acaba por limitar essa capacidade de expansão. Ainda assim, há que valorizar, e eu valorizo o esforço que foi realizado e essa capacidade de agregação de várias entidades que o Dr. Cavela referiu, que eu acho que é muito positivo. Acho que houve um esforço grande dos serviços da Câmara no sentido de melhorar a programação, torná-la dinâmica, atrativa. Pronto, a localização, na minha opinião, é má, e era importante que nestes dias que restam de feira se houvesse algum cuidado relativamente àquilo que são as estruturas de apoio, para que, por exemplo, não se volte a repetir aquilo que eu vi que foi um contentor junto ao templo, que obviamente não dignifica nem prestigia nem a Feira do Livro, nem a cidade, nem obviamente o turismo de Évora e do Alentejo. Joaquim Faria, do movimento Cuidar de Évora, como é que avalia esta edição da Feira do Livro? Bom, felizmente para todos, voltámos a ter Feira do Livro passado 2 anos, não é verdade? Embora o local possa estar bem enquadrado, a disposição, achamos nós, no movimento Cuidar de Évora, que não foi bem conseguida. Verificámos num local que os turistas, que tanta falta nos fazem, com grandes dificuldades para obter a melhor foto do templo romano, tentando, com os maiores malabarismos, tirar a selfie e ou a foto, sem que o desconcertante aglomerado de casinhas de madeira se interpusesse na mesma. Da mesma forma que quem visita a feira se pode sentir, tal como eu, claustrofóbico. Fica o desafio para que no futuro se encontre uma disposição de forma a valorizar melhor o espaço. Um outro ponto a melhorar será uma melhor sinalética dos sanitários públicos, uma vez que não estavam devidamente identificados e quem necessitasse desta ajuda recorria muitas das vezes à própria biblioteca e até à própria Fundação Eugênio de Almeida. Mas não podemos deixar de destacar a diversidade e a qualidade do programa e a parceria que se conseguiu entre o município, a Biblioteca Pública, o Museu Nacional Frei Manuel do Senaco e a Fundação Eugênio de Almeida. E sobre a Feira do Livro temos dito. Muito bem, muito obrigado pelas vossas intervenções. Não sei se, enfim, querem acrescentar mais alguma coisa sobre este tema. Caso contrário,
Paulo Deus, PS. Sim. Eu gostava, só para esclarecer, que estou tão bem informada sobre a organização da Feira do Livro, que até posso esclarecer os nossos ouvintes, se me permite, o meu amigo António Gavel, que a organização da Feira do Livro é da Câmara Municipal de Évora. A Câmara Municipal de Évora é que organiza. Depois tem parceiros institucionais, que já foram aqui referidos, e tem parceiros não institucionais que dão o contributo, nomeadamente a comunicação social e desde logo a Rádio Diana. E não é por isso, como é evidente, que a responsabilidade da organização da Feira da Rádio Diana ou é da Biblioteca ou da Câmara Municipal de Beja. Dão contributos, claro, e contributos bons, inclusive para a programação e para a dinâmica. Todavia, faltou à Câmara de Évora a energia e a pujança para projetar a feira, e a organização é, de facto, da Câmara Municipal de Évora. E, portanto, basta olharmos para o programa para, enfim, lermos o que lá está escrito. Portanto, não há aqui, eu não quero de maneira nenhuma transformar aqui a Câmara de Évora num diabrete, não é isso que está em causa, até porque também já elogiei aspectos positivos. Mas já foi reconhecido na generalidade das intervenções e pelos cidadãos em geral, continua a ser uma feira dentro de um quadradinho. E isso é que nós gostaríamos que deixasse de ser, que existisse essa ambição, sobretudo de um Partido Comunista que valoriza tanto a cultura e que, enfim, faz questão, inclusive, de dar quase como ganha, enfim, a possibilidade, não é, de Évora ser património da capital europeia da cultura. Portanto, venha daí essa pujança, porque nós continuamos sem haver organização da Feira do Livro, Câmara Municipal de Évora. Muito bem. António Gavela, do PCP. Sim, dizer que o Dr. José Santos falou há bocadinho na questão de base. A Feira do Livro, por certo, está ligada à questão económica da cidade, não é? Está muito ligado, digamos, aos interesses também pela leitura, pelo livro. Nós sabemos quantas livrarias têm fechado ao fim de pouco tempo de abrirem na cidade. E, de facto, digamos, o organizar a feira envolvendo outras entidades significa querer partilhar, não é de responsabilizar, é querer partilhar um evento com outras entidades, para que resulte daí mais energia de cada um. Digamos, eu até nem sabia que a entidade regional de turismo estava também, digamos, pontualmente, mas também acabou por ser integrada. Eu penso que o que há que fazer é, digamos, que a Feira do Livro possa continuar ao longo do ano. No fundo, as escolas, por exemplo, as escolas, por que não envolver as escolas nesse processo? Não podemos ter uma boa exposição das escolas na Feira do Livro, organizada com o tempo? Certamente que sim. E é um desafio que eu próprio aqui lanço para a Câmara, que no próximo ano haja, digamos, os futuros leitores são os jovens. Digamos, se eles sentirem, que estão representados na feira, que a feira é um apelo para eles, que de facto isso são fatores importantes da dinâmica, a par da questão económica, da dinâmica comunitária da própria feira institucional. Estes três vetores são determinantes, e se nós os conseguirmos ligar, a Feira do Livro, digamos, resolvidos a questão do espaço, que não está à vista em definitivo, digamos, a localização não é eternidade, não está à vista numa perspectiva que é ali para sempre, não, vamos avaliar, é a informação que tenho, e digamos que a questão está em aberto. O importante é que a próxima feira se comece a preparar o quanto antes e envolvendo o máximo dos interventores ativos, isso é que é importante. Eu só queria deixar mesmo uma palavrinha só para complementar, tirar ao encontro da preocupação do António Gavela, com duas notas. Por um lado, associar-me, e vejo que ele se associa quando há pouco propus a instalação de livros construídos por alunos. De facto, acho importante também que dê essa sugestão de um maior envolvimento das escolas. Aquilo que eu queria dizer, após a preocupação do António Gavela, e já agora pedir-lhe que interceda por este reviver, se é que, enfim, continua, que não foi suspenso, eu tenho ideia que sim, que é o projeto Fada Palavrinha. Quando o PS esteve na autarquia,
exatamente com as preocupações que foram aqui lançadas por António Gavel, de criar hábitos de leitura nas crianças. Lançou um projeto, eu acho que assim, uma ideia fantástica, que é a Fada Palavrinha, que levava precisamente um livro às escolas, tinha um carro que circulava, portanto era um projeto itinerante, precisamente para desde pequeninos educar para desde pequeninas educar as crianças para o hábito de leitura. Portanto, a Fada Palavrinha é um entre tantas fadas que podem continuar a ser criadas, com outra designação certamente para outras faixas etárias, mas que de facto eu reconheço a importância deste projeto e de ser expandido. Para quê? Para que tenhamos, cá está, esta feira de livros, no fundo, esta vivência dos livros ao longo dos anos, e do ano, melhor dizendo, e a fazer parte da vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Não é? Muito bem, José Santos do PSD. Não, era só dizer que, pronto, que de facto, quer dizer, Évora, que tem sido refém, enfim, nos últimos 10, 15 anos, num conjunto de políticas, enfim, na nossa opinião, erradas, não tem contribuído para a atração de pessoas, a dinamização económica, a melhoria do urbanismo e da qualidade de vida, de facto, falta de massa crítica, pronto, depois destes eventos acabam um bocadinho por pagar esse preço. Obviamente que uma cidade com mais habitantes, mais massa crítica, com uma cidade melhor organizada territorialmente, terá capacidade de fazer uma maior e melhor feira do livro. Portanto, temos que jogar aqui em dois lados. Por um lado, melhorar e tentar, naquilo que já foi dito por todos, melhorar a feira do livro, mas essencialmente temos que lançarmos políticas e iniciativas de melhoria da cidade na sua globalidade, para que a cidade se desenvolva, atraia gente, atraia massa crítica, atraia livreiros, atraia economia, e assim teremos, nos próximos anos, uma melhor feira do livro. Portanto, é essa a nossa visão sobre o processo. Não é? Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Era só para reforçar o que já foi dito e lembrar também que a Feira do Livro esgota-se nela própria e os livreiros que temos na nossa cidade continuam a precisar de apoio. E a autarquia podia promover outro tipo de atividades por forma a que estas livrarias tivessem um melhor apoio e que com esse melhor apoio pudessem cativar mais pessoas para ler e, por conseguinte, juntar as escolas, do que aqui já foi dito, juntar outro tipo de entidades que possam ser mais-valia para também os livreiros, porque também eles necessitam de continuar na nossa cidade para que possamos continuar a ter pelo menos 12 expositores em todas as feiras do livro, se não mais. Agora, se não houver este apoio, que pode ser dado de diversas formas, quando se fala em apoio não se quer referir apenas só ao apoio financeiro, há outras atividades que podem ser resolvidas e que a Câmara pode promover e ajudar a promover, por forma a beneficiar no bom sentido estes livreiros a que possam continuar o seu trabalho e a divulgar o livro, que é uma coisa muito importante na nossa cultura. Muito bem, vamos agora para o tema escolhido pela Paula de Deus, do PS. Quer falar sobre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora. Porquê é que traz este tema, Paula? Este tema decorre de uma visita que esta semana os vereadores eleitos pelo Partido Socialista realizaram à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora. E não foram expressas várias preocupações que a maior parte de nós também não tem conhecimento. E por isso achei que era muito oportuno trazê-lo aqui. Para já estamos no pós-pandemia e depois desta, portanto, temos que fazer também aqui um reconhecimento público pelo apoio que em todo o país os bombeiros deram às populações e às instituições de saúde, instituições sociais e todas as instituições públicas, de facto, no combate a esta pandemia. E agora no rescaldo, quando visitamos a Associação Humanitária dos Bombeiros de Évora, ficamos surpreendidos com uma realidade que encontramos depois de todo este trabalho que tiveram. E em que os bombeiros nos vêm manifestar grande apreensão por, neste momento, terem uma grande falta de equipamento, de todo o tipo de materiais,
desde 2017, que não tem a aquisição de nenhuma ambulância, para além, pronto, de terem terem contraído empréstimos e terem grandes despesas com a dívida e com os juros associados. Nós sabemos que estas associações, enfim, beneficiam de algum apoio da parte das autarquias, mas há autarquias em que estas associações têm um apoio muito, muito forte. Eu vou dar um exemplo simples. Em 2021, a Câmara Municipal de Évora começou pela primeira vez a equacionar a criação de uma equipa de intervenção permanente, ou seja, uma equipa de bombeiros que está sempre com capacidade de resposta para situações graves. Nós somos uma cidade de património da humanidade, temos um centro histórico. Há câmaras com uma dimensão mais pequena que já estão na criação, a investir na criação da segunda equipa. Nós este ano, 2022, é que está orçamentado a instalação da primeira, por exemplo. Esta questão do equipamento dos bombeiros, da formação, do apoio à formação dos bombeiros, é um investimento que é feito por muitas câmaras. E aqui a Câmara de Évora tem dado um apoio, mas tem dado um apoio curto, inclusive, neste ano, e coloca muitas vezes a Associação de Bombeiros a par de outras associações, que não são certamente associações sociais, porque essa tem regulamentos para se candidatar e o apoio, enfim, é conhecido, mas há outro tipo de organizações, de associações que beneficiam de um apoio significativo e que se calhar devia-se pensar e deviam-se definir prioridades e apostar mais na Associação dos Bombeiros Voluntários de Évora, porque neste momento aquilo que nos transmitiram é que estão numa situação de muita dificuldade de resposta. E se a gente pensasse, tem um problema grave no nosso centro histórico, que exige uma intervenção rápida em tempo. É porque nós temos essa questão, como é que se responde? Se nós temos os bombeiros tão deficitários do ponto de vista de equipamento, do ponto de vista de efetivos e do ponto de vista de viaturas, tanto de combate a incêndio como de ambulâncias. É uma situação que nós devemos pensar. O orçamento da Câmara tem plasmado o reforço da Associação de Bombeiros, com quem tem uma parceria estratégica, mas equaciona a par de outras associações, por um lado, e por outro lado, esta parceria estratégica e este discurso não se traduz naquilo que efetivamente tem sido o apoio da autarquia, comparado com outras autarquias de menores dimensões do nosso distrito, à sua corporação de bombeiros voluntários. Podemos aqui discutir se devem ser voluntários, se não devem, bom, provavelmente nós temos uma ideia sobre isso, eu tenho também uma ideia sobre isso, não vou agora aqui pronunciar sobre isso, que não é o tema. Agora, eu faço aqui um apelo à Câmara Municipal de Évora, ao seu Presidente, para que reequacione as prioridades e faça um investimento maior, faça um reforço, ou do pequeno reforço que tem previsto nas grandes opções do plano e no orçamento, para ajudar a Associação de Bombeiros Voluntários de Évora, sob pena de um dia temos aqui uma situação grave e não temos quem nos acuda. Muito bem, foi o tema de Paula de Deus, do PS, António Gavela, do PCP. Peço-lhe um comentário. Nós queríamos começar por reconhecer o papel que os bombeiros sempre tiveram, mas ainda tiveram mais durante o período da pandemia, em que se reinventaram para socorrer, para apoiar, e estiveram em todos os lugares onde era necessário. Recordar aqui uma questão, é que a Câmara Municipal de Évora, por causa do Plano de Apoio à Economia Local, o PAEL, até 2019 não pôde dar subsídios aos bombeiros. Apoiou-os de outras formas, na aquisição de carros e equipamentos. Apoiou. Assim que se libertou do PAEL, estabeleceu um protocolo com os bombeiros de 45 mil euros ano, mas que tem sido sempre ultrapassado. Por exemplo, em 2020 e 2021, os apoios financeiros aos bombeiros ultrapassaram 100 mil euros em cada ano. Por outro lado, a relação com os bombeiros é boa
E, no fundo, esta base de protocolo tem um protocolo que assenta em 45 mil euros, mas ultrapassa sempre os 100 mil euros. E este ano, em 2022, vai acontecer o mesmo. Trabalha-se em conjunto e a Câmara nunca falhou, a Câmara da CDU nunca falhou com os compromissos que tem assumido com os bombeiros. Os bombeiros sabem a situação, sempre têm, digamos, estado disponível e a relação é boa. Há cerca de um ano foram adquiridos, à parte deste apoio financeiro, os equipamentos de proteção individual, que há mais de 30 anos não eram repostos. Um tinha um capacete de há 20 anos, um casaco de há 15, umas botas de há 5, pronto, era assim que os bombeiros de Évora estavam. Em 2021, como a Paula disse, em 2021 foi criada, eu vou precisar, foi a primeira equipa de intervenção permanente, financiada em 50% pela Câmara e em 50% pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. E em 2022 está a ser criada, vai ser criada a segunda equipa de intervenção permanente, que dá 12 efetivos nas equipas de intervenção permanente, em que a Câmara suporta 50% dos vencimentos desta equipa permanente. Os bombeiros enfrentam problemas, de facto, que já vêm de trás, digamos, têm a ver com os equipamentos, mas há um problema grave neste momento do financiamento, que é o financiamento do Estado, que privilegia o financiamento aos bombeiros através do protocolo que há com o Ministério da Saúde. E a situação deles é dramática. Porquê? Porque com os problemas relacionados com a pandemia e com a guerra, com o preço do quilómetro, que pagam-lhe ao quilómetro, com o preço do quilómetro que não aumentou, a situação dos bombeiros em termos financeiros é uma situação muito grave, a que se junta à questão da inflação. Os bombeiros têm problemas de financiamento que nenhuma autarquia consegue resolver, que são, digamos, os apoios aos serviços que prestam ao Estado e que, de facto, têm problemas. Mas, de facto, a postura da Câmara Municipal de Évora, da Câmara CDU, é, de facto, digamos, eu não concordo com o Paulo em relação a essa questão de equiparar os bombeiros a outras entidades associativas, sei lá, ultrapassa muito os 100 mil euros em dinheiro e mais em espécie anualmente. Eu acho que nenhuma associação em Évora recebe tanto dinheiro da Câmara. Eu não faço parte da Câmara, mas pronto, digamos, penso que se está a fazer um esforço muito grande para que os bombeiros de Évora possam viver com dignidade e possam dar a resposta àquilo que todos nós precisamos deles, porque os bombeiros, nós só nos lembramos dos bombeiros quando há uma ocorrência, mas de facto eles têm que estar apetrechados e equipados, e de facto é um trabalho longo, mas que está a tentar se estruturar e a concretizar os apoios necessários. Muito bem, António Gavela, do PCP. José Santos, do PSD. De facto, a situação é uma situação complexa. Enfim, os vereadores do PSD têm acompanhado muito perto os bombeiros. Eu próprio recordo-me, enfim, na campanha eleitoral, reuni-me também com os seus responsáveis. Aliás, há um número impressivo que é, portanto, por dia a Associação de Bombeiros de Évora acumula um déficit de cerca de 269 euros em cada dia que passa e, de facto, pronto, há um passivo, enfim, que vem engrossando e que é complicado de pagar. Pronto, eu acho que, enfim, a Associação de Bombeiros de Évora paga um bocadinho o preço estrutural de uma falta de desatenção e de prioridade do Estado Central à questão dos bombeiros, que os sucessivos ministérios e ministros da Administração Interna têm sido incapazes de resolver, e por um lado, enfim, não têm tido muita sorte também com as câmaras socialista e comunista, não é? Há a recordar, por exemplo, que o donativo anual que os bombeiros de Évora recebiam deixou de ser pago em 2009, não é? E recomeçou a ser pago em 2020. Eu, por acaso, não tenho esses números do Dr. Gavela, mas se o diz, obviamente, que acredito. Quer dizer, há o donativo anual que recomeçou
a ser pago em 2020, portanto o protocolo que existia foi reativado em 2020, mas não foram pagos retroativos, não é? De 2009 quando deixou de ser pago até 2020, Não. mas o passivo foi acumulado, não é? Claro. Retroativos não foram pagos, mas o passivo foi acumulado. Por isso é que eu digo que os bombeiros não têm tido muita sorte com as câmaras municipais em Évora. E de facto o que nós temos hoje é que qualquer cidade como Santarém ou Setúbal tem valores de apoios das suas câmaras municipais de 140 a 150 mil euros, com 3 equipas de intervenção permanente, e Évora tem de 45 mil euros. Quer dizer, o que os bombeiros precisam é um quadro claro de financiamento. Os bombeiros não podem não podem viver na expectativa de, na semana, aparecer uma prestação de serviço, como agora penso que existe no aeródromo de Évora, em que os bombeiros estão a prestar serviço. Penso que se avariou um equipamento que ainda não foi adquirido e que os bombeiros estão a prestar esse serviço e a ser remunerados como tal, porque é que, por exemplo, essa prestação de serviço não se torna constante. A Câmara poupa a aquisição desse veículo que, entretanto, se avariou, e os bombeiros prestam, por exemplo, num contrato de 3 anos, que é o máximo que pode ser feito pelo Estado, prestam esse serviço aos municípios de Évora. Era uma forma de haver uma compensação pelo tal déficit que eu ainda há pouco referi. O que a Associação precisa é de ter um quadro estável financeiro. Os bombeiros só contam com os 45 mil euros ano, a partir de 2020. Depois, durante o ano, há uma oportunidade, e há mais 5 mil, mais 10, 15 mil. Os bombeiros precisam ter esse quadro financeiro estável. Eu acho que, enfim, eu sempre, enquanto cidadão, sempre critico muito a falta de prioridade que o Estado Central, neste caso, não tem dado à função dos bombeiros, que é absolutamente determinante. Há aqui um plano nacional e um plano estrutural, é verdade que há, a questão que foi referida do Ministério da Saúde, de facto não há atualização desse valor por quilómetro. Esperamos que o Ministério da Saúde esteja sensível a essa questão e agora possa fazer, mas eu creio que de facto no plano local exige-se que a partir de agora a Câmara Municipal, de uma forma mais concreta e mais efetiva, materializa essa prioridade numa subida que pode ser gradual ao longo dos próximos anos daquilo que é o valor anual do donativo aos bombeiros. Por todas as razões que foram aqui referidas, o PSD defende essa prioridade de apoiar e de aumentar o valor de apoio aos bombeiros de Évora. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Bom, correndo o risco de repetir o que aqui já foi dito, aquilo que eu posso acrescentar será muito pouco, mas no entanto tenho aqui algumas coisas para dizer e que vou passar a fazê-lo. No passado dia 5 de abril de 2022, a nossa vereadora doutora Flor Belo Fernandes reuniu com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora, no âmbito do programa de visitas às organizações locais que intitulamos de APP Movimento Cuidar de Évora. Isto quer dizer apoio, proximidade e participação do Movimento Cuidar de Évora, onde nos inteirámos da atual situação desta associação, que, como já foi dito aqui, não é das melhores. Que há muito é subfinanciada, situação que se agravou pelos atuais custos de energia e combustível, como sabemos, derivado à guerra na Ucrânia. Os valores que esta organização recebe do Ministério da Saúde, que também já aqui foi dito, são valores de 2012. E a autarquia, limitada pelo PAEL, situação que já foi referida pelo António Gavela, também teve dificuldades em apoiar as organizações locais, esta incluída, claro está. E como se não bastasse, o protocolo em vigor, ao que sabemos, é de 2020, que também já foi referido aqui, logo não prevê esta calamitosa subida e generalizada de preços. Apelo a todos os associados dos bombeiros voluntários que tentem esforçadamente colocar as cotas em dia se não o fizeram já. É um apelo que aproveito para fazer aqui. Recordamos que o Movimento Cuidar de Évora assumiu no seu programa eleitoral a necessidade urgente e justa de se aumentar o apoio regular a esta associação, que deve ser tratada com a especificidade, importância e transversalidade que a sua atividade tem em prol de todos nós, seja humanitária ou seja de segurança. Aproveito também para acrescentar que, uma vez que o Partido Socialista é governo, uma vez que temos alguns deputados com assento parlamentar,
eleitos pela nossa cidade, que olhem para nós e para os nossos bombeiros e tentem de alguma forma fazer chegar verbas por forma a combater o déficit que aqui o José Santos já disse, que de 2019 até 2020 foi acumulando, não é? No passado, dia 6 de abril de 2022, em reunião de Câmara, o Movimento Cuidar de Évora referiu esta necessidade, que foi unanimemente aceite. Iremos pugnar para que se torne uma realidade quanto antes. Como é do conhecimento geral, e já por nós referido neste programa, o orçamento ainda não foi aprovado até hoje, na Assembleia Municipal. Situação que impede a entrada em vigor de qualquer proposta de aumento de verbas. Contudo, logo que aprovado, haverá condições para executar o pagamento à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora dos serviços que nos presta no Aeródromo de Évora, com o qual nos congratulamos de ver mais uma proposta do MCE levada a bom porto. E tenho dito. Muito bem, vamos um minutinho para terminar, uma vez que é o tema da Paula Deus, peço-lhe ela um minuto apenas para terminar. A preocupação dos vereadores do Partido Socialista, dos deputados municipais do Partido Socialista, é trazer para a agenda do Conselho a situação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora. Portanto, foi esse o desígnio de ter inscrito esta questão como tema do dia. E, portanto, está na agenda, é conhecida de toda a população neste momento a situação e todos nós, como é evidente, podemos dar um contributo. Todavia, eu quero aqui dizer que o PAEL não justifica tudo, porque ainda assim há opções que são feitas, do ponto de vista do apoio e das várias formas de apoio que podem ser concedidas, e depois dizer também que, quando o Dr. José Santos diz, os bombeiros não têm tido muita sorte com as câmaras que têm dito, eu diria que por essa ordem desta não têm tido muita sorte com os governos, nomeadamente também do PSD, não é? Uma vez que, tanto o PSD também já esteve no governo e pela vista não fez grande coisa. De qualquer forma, lembrar aqui uma coisa, que a CDU já vai no terceiro mandato, portanto estarmos sempre a ir buscar a história para justificar o presente, quer dizer, também temos que, não é, todos nós ter aqui um compromisso em não estar sempre a fazer isso, e portanto, apelo mais uma vez ao Sr. Presidente da Câmara o reforço à Associação dos Bombeiros Humanitários de Évora, o reforço dos apoios, a diversificação dos apoios, a situação é crítica e é expressa por eles próprios, não está em causa a preocupação da Câmara, está em causa as prioridades e a prioridade e a importância de colocar o apoio a esta associação no centro das prioridades. Muito bem, muito obrigado pela vossa participação, agradeço mais uma vez. Só uma pequena nota. Sim, António Gavela, do PCP. Só referir que o PAEL impossibilitou a atribuição de subsídios financeiros até 2019, portanto é factual. E em 2020 e 2021, em cada ano, ultrapassou os 100 mil euros que a Câmara deu de apoio financeiro aos bombeiros. Portanto, é importante que se tenha isto, que é um facto. Precisam de muito mais, mas isto é um facto. Muito bem, muito obrigado. Agora sim, vamos... Falar de factos, uma vez que fui eu que coloquei o tema e que me calhou só terminar, e falando de factos, as grandes opções do plano, já agora António Gavela diz, em 2021 demos passos para a criação da primeira equipa de intervenção permanente. E em 2022 vamos ampliar os apoios, não fala da criação da segunda equipa, enquanto noutros conselhos já foram criadas as equipas. PAEL, menos PAEL. Não. Mais apoio aos bombeiros. É isso que nós pretendemos. Nós fazemos um programa entre o do Paulo Deus e do Gavela sobre o PAEL, porque um e o outro têm alguma coisa a ver com o PAEL. Eu acho que sim, acho que para desempatarmos, concluímos com o José Santos, do PSD. Não, isto é a Rádio Diana a fazer serviço público. Acho que o importante é que há aqui uma convergência de todos relativamente ao tema dos bombeiros. Exato. Acho que a questão dos bombeiros tem que ser aqui, Claro. tem que ser aqui eleita a prioridade municipal. Tem que haver aqui uma convergência de todas as forças políticas para se aumentar o financiamento e estudar-se já as opções orçamentárias. Obviamente se sobe aqui, desce ali, mas tem que haver esse compromisso de todos para esse objetivo, que é obviamente a salvaguarda da segurança de todos Muito nós. bem, fica este Olha, repto do José Santos do P... E eu, para terminar, porque também tenho direito a essa intervenção, é só para dizer que espero que os bombeiros voluntários da nossa cidade sejam mais apoiados, não só pelas entidades que devem, mas como também pelos privados e particulares.
Fica registado o repto do Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Agradeço a vossa participação. Vamos então concluir. Regressamos 2 a 8 dias, à mesma hora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.